Olá, doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, o nosso podcast semanal da OAB Juiz de Fora. E hoje, com duas mulheres incríveis, vamos fazer um bate-papo muito importante, mas para anunciar os detalhes, como sempre, o meu amigo, professor e advogado, doutor Rodrigo Campanati. Rodrigo. Bom, como sempre, é um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais. Peço que se inscrevam no canal da OAB Juiz de Fora, compartilhem, deem like, tragam sugestões, comentem, porque é muito importante não só para o crescimento do canal, como também para o próprio podcast e esse programa, que é um programa institucional que visa levar uma linguagem mais acessível à comunidade. Então, é uma forma que a OAB tem de comunicar com todos os ramos, todos os setores da sociedade, sobretudo da sociedade Juiz de Fora. E hoje nós temos aqui, Daniel, um tema extremamente importante e relevante para aquilo que nós vivemos hoje em dia. São os desafios e conquistas das mulheres negras na justiça e a promoção da igualdade racial. E nós temos duas convidadas, como você disse, que são pessoas altamente proficientes e combativas, duas mulheres empoderadas, muito embora, depois eu vou comentar isso novamente. Protagonistas, né? Eu sou crítico a esse termo, como um estudante da filosofia, né? Eu prefiro dizer que as mulheres são protagonistas. A Karina sabe disso, ela foi minha aluna, então ela sabe que eu prefiro usar o termo protagonismo. A mulher tem que ser protagonismo, porque não adianta dar poder se você não pode usá-lo ou se você não quer usá-lo. Então, eu acho que a condição feminina, você tem que respeitar o momento da mulher. Então, ela tem que ser protagonismo. Ela tem que decidir a hora que vai falar. E nós temos hoje a doutora Karina Dantas, advogada, presidente da Comissão da Verdade e Escravidão Negra e combate ao trabalho escravo moderno. E também a Lidiane Pereira, jornalista e idealizadora do coletivo Preto Juntos no Topo. Isso. Então, é com essas duas mulheres extremamente importantes que nós hoje damos continuidade à sustentação oral da OAB Juiz de Fora e que é hoje direcionado pela Comissão de Marketing e Empreendedorismo, por mim e por Daniel. Karina, eu já sou um seu fã, te acompanho nas redes sociais, curto, acho que quase tudo que você publica, você é muito engajada e sempre simpática, às vezes muito divertida, você lida com as coisas de uma forma muito bem-humorada. Eu queria saber, a gente sempre começa assim, saber como você começou no direito, qual foi a sua trajetória, até você entrar na OAB e até você encabeçar essa comissão que é, digamos, fundamental para a nossa sociedade. Sim. Primeiramente, quero agradecer o convite ao Daniel, ao Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, com a Lidiane, nesse projeto, que é um projeto inovador. E, assim, a gente fica muito feliz de ser convidado e poder estar aqui falando um pouco sobre nós. A Karina veio lá de Barbacena, pequenininha de Barbacena, mas com muitos desejos, com muita vontade. Eu comecei minha faculdade em Barbacena, realizei toda a faculdade lá, mas era uma cidade que ainda não tinha muita oportunidade no campo do direito. Então, eu pensei em ir para uma cidade maior, como Juiz de Fora, para alcançar outros voos. E aqui em Juiz de Fora, eu acho que veio o senso do pertencimento. Quando eu cheguei aqui na cidade, que eu vi que a cidade era povoada, né, de pessoas pretas, casais interraciais, pessoas pretas trabalhando em lojas, coisas que eu não via na minha cidade, que a minha cidade ainda é uma província da província, igual aqui em Juiz de Fora. As questões raciais lá era bem expressante. Eu vi aqui uma oportunidade de ser uma Karina advogada, uma Karina combativa. Entrei no movimento negro. E aí surgiu essa paixão por defender os meus pares. Foi isso. É lindo ouvir sua história. Lidiane, a gente quer saber o mesmo de você, assim, qual a sua formação
E o que te, além da necessidade da luta por justiça, qual foi o detalhe ou talvez um acontecimento que te despertou esse interesse de representar várias pessoas e encabeçar uma luta tão importante? Sim. Meu nome é Lidiane Pereira, nascida e criada em Juiz de Fora. A gente, quando está aqui em Juiz de Fora, a gente tem a percepção que, às vezes, é mais difícil chegar em algum lugar. Então, eu espero que os meus descendentes não estejam aqui também falando de dificuldades para chegar onde a gente, né, conseguiu chegar, mas que estejam também falando sobre as suas profissões sem ter esse processo dessa dificuldade, de ter que ter passado por todo um processo doloroso para conseguir almejar. E quando a gente cria essa expressão dolorosa, eu estou falando de ter que começar a trabalhar muito cedo, que é uma realidade da população negra. Então, quando a gente encontra algum negro que não precisou sair de casa muito cedo para trabalhar, para ajudar em casa, os pais, pensar em estudar e aquela coisa toda, a gente já se sente mais aliviado que alguma coisa nesse processo já está mudando, né? Então, a Lidiane é uma mulher preta, retinta, periférica, filha do Valtenci, da Juliette, irmã da Leonardo, da Letícia, que a irmã mais velha deles, que com muita luta, com muita dificuldade, a qual eu não romantizo, conseguiu fazer uma faculdade de jornalismo. Hoje eu sou concursada, tenho 11 anos, que sou concursada, funcionária pública municipal, além de assessora de uma rede de hotéis, e encabeço aí o grupo Os Pretos Juntos no Topo, que é uma ideia que surgiu no final da pandemia, com essa questão da população preta ser a mais afetada. Juntou eu mais um grupo de amigos, o Valdilei e o Rafael inicialmente. O Rafael estudou junto comigo, um outro preto jornalista que saiu da faculdade, o Valdilei, um preto economista, administrador também, e a gente viu essa necessidade da população de Juiz de Fora de ter que se ajudar, já que muitas vezes a gente dá esse retorno para a sociedade com a nossa mão de obra, mas esse valor dado nosso financeiramente não volta para a gente. Aí nós juntamos pelo menos um grupo do WhatsApp, uns amigos que eram profissionais, e aí a gente, profissional de toda a área, para a gente, não importa se a pessoa, qual é o estudo dela, o que ela faz, o que importa é que ela trabalhe, esteja ali divulgando a sua mão de obra. É gratuito, a gente não ganha nada por isso, é simplesmente mesmo pela vontade de ajudar. Aí a gente viu que precisava montar uma rede social, a gente montou a rede social também para ajudar nessa divulgação. Então, é um grupo de pessoas ajudando pessoas. Pessoas pretas ajudando pessoas pretas. Então, divulga esse grupo, por favor. Gente, o Preto Juntos no Topo. A gente tem um Instagram do Preto Juntos no Topo. E nós temos também um grupo no WhatsApp, tá? Meu Instagram é Lidiane, com 2 N's e... Lidiane, com 2 N's e E no final, .p. Quem quiser saber mais, pode me mandar um direct ou pode mandar um direct direto no DM do grupo, porque a gente pensa muito bem essas pessoas que estão entrando justamente para ser democrático e ser uma coisa que englobe todas as áreas. Então, a gente manda todo direitinho um direct falando quais são as regras do grupo, o que ele pode ser postado, o que não pode ser postado, entendeu? Justamente para ser democrático e fazer desse grupo realmente uma alavancada aí para a nossa mão de obra. Parabéns. São os pequenos passos que geram grandes movimentos, né? Sim. Aristóteles já falava, e Tomás de Aquino também falava que tudo começa pelo princípio. Sim. Isso é importante, né? Parece uma frase boba, mas é uma frase filosófica extremamente importante e relevante. Sim. Bom, eu queria saber o seguinte, quais são os reais desafios das mulheres negras? Quer começar? Então, qual área? Eu acho que não tem nem a área, né? A gente já nasce com o desafio de ser uma mulher negra, de ser uma mulher negra retinta. Hoje vocês estão aqui diante de 2 mulheres negras retinta. E, para quem não sabe o que é retinta, o colorismo está chegando agora. A mulher negra retinta é aquela que tem a pele mais escura, né? A pigmentação como a minha, como a dela. Tanto que hoje eu achei lindo, porque agora a gente
consegue usar nossas cores vibrantes. Eu estou de roxa, ela está de verde. Isso aí traz um realce muito grande. Então, a mulher negra ela já vem sendo resistência desde o início, porque tudo que a gente trouxe, né, da escravidão, da mazela, porque nossos corpos, né, eram todos objetivados, né, durante toda a trajetória da escravidão. A falta realmente de espaço. Hoje, quando você vê uma Leidiane, jornalista, ou uma doutora Karina Dantas, presidente, muitas das vezes causa espanto, porque nós fomos acostumados a não ver mulheres e mulheres pretas nesses lugares de espaço, de poder. É uma coisa que a gente já tem essa trajetória durante, né, toda a construção pós a escravidão. Foi construído, infelizmente, a estratégia que a branquitude usou, não se ofendam, mas para trazer esse espanto, porque a gente costuma ver um presidente, e a cor do presidente é qual? Branco. A gente costuma ver uma professora e a professora é branca. Então, quando você vê, quando é pequena, essas situações, você também se coloca pensando, será que um dia eu vou chegar? Será que vai chegar a minha vez? Então, assim, hoje a gente está aqui, além de ser uma construção, eu acho que é uma construção também individual, é um querer muito grande você alcançar outros voos, e você vem sofrendo esses desafios e esses obstáculos, né, que a gente tem que seguir, porque, infelizmente, a gente lida com uma coisa que a gente sempre coloca em questão, que é o racismo estrutural e o racismo institucional. Isso acaba atrapalhando, né, a Lidiane ou a Karina ter um poder de fala ou ter uma ascensão de carreira como advogada. A gente sempre coloca, igual eu no meu caso, a advocacia negra é totalmente diferente da advocacia branca. A nossa luta para você ter credibilidade, para você fazer sua cartela de cliente, não é a mesma coisa. Então, o obstáculo, eu acho que até hoje, infelizmente, é em tudo. É você alcançar outros voos, é você estar em outros lugares. E, muitas das vezes, o que acontece comigo? Às vezes, eu estou em alguns lugares que eu sou a preta única. Então, eu olho para o lado, cadê? E, quando eu vejo, eles estão ali me servindo. Então, isso me incomoda também, né? De saber que ainda a gente passa por isso. Né? Sim. Karina, a gente conversou algumas coisas desses aspectos quando o Giovanni esteve aqui. E você falou uma coisa assim, não quero ofender sobre a branquitude. Eu vou te falar assim, eu me sinto ofendido, mas não pela sua fala. Eu me sinto ofendido pelo comportamento de certas pessoas que não conseguem entender. Assim, eu não estou falando de colocá-las na situação de culpadas por algo que aconteceu no passado, mas de responsáveis por fazer a mudança. Elas não são culpadas, mas elas têm o poder de transformar o momento de hoje. Você falou de você estar num lugar onde você é a única preta. Eu falei aqui no episódio que estava o Giovanni também, que na escola do meu filho tem um negro na sala dele. Então, isso é uma coisa que é evidente para todo mundo. Sim. As pessoas podem fingir que não vê, mas é um fato. Sim. E isso vai entrar no ponto da representatividade, que é você ter exemplos para você até acreditar em si mesmo. Verdade. Você vê, fulana está lá, ela chegou, eu também posso chegar. Ou que seja uma coisa banal, que é um super-herói de quadrinhos, Sim. que, tem um super-herói, que é preto, e, eu quero ser aquele cara, eu vou fazer o meu aniversário, vou botar essa fantasia. Então, eu queria falar com você, Lidiane, que está sorrindo, sobre Eu acho que quão importante é essa representatividade para vocês. Para a gente que é mulher, quando você traz essa questão dos super-heróis, dos brinquedos, eu acho que para a gente que é mulher, principalmente, que é menina, eu acho que ninguém nasceu menos sem representatividade que a gente, né? As bonecas que a gente tinha, eu, por exemplo, hoje não por falta de condições, é porque acabou que saiu da minha falange, assim, de meu objetivo, não nesse momento. Mas para a gente que é mulher, a boneca preta, ela fez muita falta. Muita. Ter uma boneca parecida com a gente, um brinquedo que fosse, fez muita falta.
E fez falta por quê? Pela questão principalmente do cabelo. Sim. Como que pode a gente estar em pleno século XXI? Foi até meu tema de monografia, eu escrevi um artigo sobre isso, foi meu tema de monografia em 2016, a questão do nosso cabelo. E eu tive que abordar esse tema com quase 100 páginas de TCC, de monografia, porque eu ouvi a faculdade inteira que eu não tinha cara de jornalista. Se eu ia me transformar em outra pessoa, porque é isso que a gente faz, né, Karina? Sim. Em um determinado processo, exatamente, virou o meu objeto de estudo diário, de estudo mesmo, de carreira, a estética da mulher preta. Sim. Isso dá pano para manga, justamente porque a gente pensa em se enquadrar no padrão no eurocentrismo o tempo todo, que é o padrão que sempre foi imposto para a gente. Então, a questão... Fazer uma confissão aqui, depois que você terminar. Vou abrir uma coisa que eu nunca falei. Eu ia falar isso agora. Eu não queria interromper você, mas eu quero só falar uma coisa que me pegou aqui, foi sobre a boneca. Sim. Sim, 2 pontos. Eu dei uma Barbie preta tanto para minha irmã quanto para minha sobrinha. Uhum. Porque, pô, é uma Barbie. Sim, sim. Só que uma coisa que eu fiquei incomodado. A Barbie preta era mais barata do que a Barbie. Sim. Isso é surreal. Ela é mais barata para uns, mas ainda é mais cara para a nossa população preta. Não, porque você não consegue Não pagar. tem o poder adquisitivo para pagar. Mas por quê? É o mesmo boneco, entendeu? Porque assim, vende menos. Então, olha só. Vende menos. Então, assim, quem compra fora as pessoas que têm essa consciência de raça, quem compra esses brinquedos somos nós. E nós somos 54% da população brasileira, com um poder aquisitivo muito abaixo. As mulheres negras com um poder aquisitivo menos ainda. Tem a coletânea Feminismo Plurais, onde tem o livro da Djamila Ribeiro, que é Poder de Fala. Lugar de Fala, desculpa. Lugar de Fala. E numa das colocações dela, ela fala que na pirâmide etária, a gente tem a mulher preta, o homem preto, a mulher branca e o homem branco. A gente é a base da pirâmide Sim. do Brasil hoje. E é bom trazer também, né, dentro desses dados, mesmo a gente não tendo condições, né, a população negra, quem movimenta o Brasil, o país, o volume maior são as pessoas pretas. Sim. Isso não aí são dados. Com E aproveitando que ela estava falando ali, né, do estereotipo, do cabelo, hoje eu me aceito com meu cabelo black, né, ela ali com as suas tranças, mas é coisas, né, que quando a gente era pequena, o fato de você ter uma boneca e a boneca tinha um cabelo grande, né, e aí a gente ficava naquela vontade também de ter um cabelo grande. E fora não somente isso, igual eu, por exemplo, eu não mostro meu álbum de formatura para ninguém. Não mostro. Mas acho que a maioria teve vergonha do seu Não álbum de mostro. formatura. Não, mas não é por conta só de você ser novinho. É uma coisa que era introjetada, porque no meu álbum de formatura eu estava com um cabelão aqui de mega. Liso. É vergonha de você ter sucumbido. Um olho verde que eu tirei não sei de onde, de lente. Então, aquela ali não era a Karina. Aquela ali era a Karina se colocando diante da situação da onde eu estava, para me fazer pertencer. Porque minhas colegas, né, estavam todas ali de prancha na época, né, de escova, então a Karina também quis lá. E, assim, é um álbum que hoje eu vejo e falo assim, não é a Karina. Mas faz parte do processo, né? Eu acho que esse seu álbum de formatura faz parte desse processo e desse estereótipo que você criou de você, que você quebrou de você. Então, eu acho que, antes de ter vergonha, deveria ter orgulho, porque esse seu processo faz parte do nosso processo. E a gente precisa ter orgulho disso. Eu também vou falar uma coisa que talvez eu acho que eu nunca falei em todas as entrevistas que eu dei na minha vida, eu nunca falei. Mas a minha mãe já chegou em casa e já me pegou passando cloro no corpo, porque a coleguinha do trabalho falou que se eu passasse cloro no corpo, eu ia ficar branca. Gente, chega a ser absurdo, mas é verdade. São realidades. Porque são realidades, que, mas assim, são dolorosas. Vocês devem ser pais. Imagina vocês, ou a esposa de vocês, entendeu? A mãe de vocês pegando vocês nessa situação para tentar criar um padrão que não tem pra gente.
Então, eu acho que eu, Karina, nós estamos também desconstruindo, porque até hoje eu recebo da minha DM mães preocupadas com crianças, porque com essa questão da gente não ter... Por que a gente é mulher multitarefas? A mulher preta, geralmente, ela é multitarefas. A gente tenta procurar, dentro da sociedade, fazer tudo que a sociedade impõe para a gente, primeiro, não passar fome, depois ter onde trabalhar. Em primeiro lugar. Exatamente. Então, o que a gente faz, Karen? E olha que eu nem tenho filhos, hein? Mas, assim, a nossa construção social de ver a mãe guerreira, que é uma coisa que, para a gente, hoje, talvez seja até adoecedor, porque a gente acha que a gente não pode descansar nunca, a gente não pode ter o ócio, a gente tem que estar sempre produtiva, a gente não pode descansar. Se descansar, tem que carregar a pedra, porque os nossos ancestrais foram assim. E aí a gente pensa, não, peraí, aonde está o meu lugar? Olha Não, só o que Você falou eu uma coisa construí. importante sobre ser mãe. Vocês foram mães dos seus filhos na escravidão, mãe dos filhos dos brancos. Sim. E mesmo após a escravidão, durante muito tempo, vocês foram mães de filhos dos seus e dos brancos. Sim. Então, acho que, não desrespeitando a maternidade das mulheres brancas, que muitas também são mães, passam por dificuldades enormes, mas a maioria da população moderna foram criadas por mães negras, Sim. pretas. Quando a gente fala sobre isso, e assim, sempre vem essa questão, né? Nossa, mas as mulheres, né, no geral, sempre tiveram dificuldades. Sim, as mulheres, para ascender, para tomar posições de poder, sempre tiveram dificuldades. Mas é bom ressaltar que, quando a mulher branca estava lá para tomar seu primeiro poder, quem estava lá cuidando dos filhos delas... Quem era babá, né? Quem era babá era a mulher negra. E aí, voltando ao assunto que a gente estava falando da branquitude, por que eu falo que a gente está em desconstrução? Você percebe que, na minha fala, né, igual muitas das pessoas não vão pensar sobre isso, né? Nossa, ela é ativista e acha que a gente já está com uma guerreira, né, que as pessoas colocam. Ela é tão forte, ela fala. Só que a gente ainda tem as nossas dores para ser tratadas. Sim. E isso vem de uma desconstrução. Eu acho que tanto pessoas pretas como pessoas brancas, elas estão em desconstrução. Eu, assim, nas minhas falas, no ativismo e até no movimento negro, eu exponho muito nas palestras também que a gente precisa das pessoas brancas. Não é somente, né, as pessoas pretas. A gente precisa das pessoas brancas para desconstruir e desconstruir também as pessoas pretas. É claro que, muitas das vezes, a gente fala com pessoas que já têm um certo letramento racial, mas nem sempre esse letramento racial chegou até nos nossos pares. Então, você vê que, assim, é tanta coisa ainda que a gente precisa caminhar, tanta coisa que a gente precisa desconstruir e trazer, que, assim, a gente às vezes fica pensando, né, até quando, né, vai ser essa luta, essa resistência, essa busca, e é uma coisa que parece que não tem fim. Mas, assim, a gente sempre traz, né, como está aqui a Esperança Garcia, a esperança de nós e vocês também, né, tirar e fazer toda essa desconstrução. Construir muito melhor. Eu tive, esses dias, inclusive, né, nós estamos em época de Jogos Olímpicos, e eu assisti um jogo específico dos Estados Unidos contra um outro país, e gerou, na minha interpretação, ainda que superficial naquele momento, uma estranheza, porque, de fato, existia uma mulher preta, estava com o cabelo alisado, jogando pelos Estados Unidos, jogava muito bem. E eu fiquei pensando, inclusive, algo que eu li há um tempo atrás, porque era uma dúvida. Eu já tive a oportunidade de viajar a alguns países aqui da América Latina, e não que eles não tenham tido, talvez a gente tenha tido muito, né? Tráfico negreiro, mas alguns países tiveram também. E gerou para mim uma dúvida aonde estariam, porque o do indígena a gente vê, né? A grande maioria que também não é o correto falar indígena, né? Povos originários e tal. Eu percebi que a população tem muitas características dos povos originários.
Só que em alguns lugares era efetivamente pessoas de pele branca e vi que eram europeus que colonizaram. E aí eu fiquei nessa dúvida. Descobri que em época de guerra mandaram os negros e aí exterminou a população e fizeram algumas atrocidades. E aí eu fiquei refletindo. Na Europa agora, com movimentos racistas na Espanha, na França e outros países assim, alguns países assim. E eu fiquei refletindo muito sobre a situação do Brasil. Eu sei que a gente tem um racismo velado e desvelado em determinados momentos, só que eu acho que a gente está entrando, pelo menos está dando um passo, porque a gente sempre tem aquela síndrome de vira-lata, né? Acha que o outro é melhor, Sim. né? Que o americano é melhor, que o europeu é melhor, quando que, na verdade, eu estou vendo que, por mais que a gente seja muito atrasado, o último país do mundo a analisar a questão, né, da escravidão. Foi o último a libertar a escravidão? Então, Foi o último. isso é muito ruim, é uma marca muito ruim, né? Para aqueles religiosos, a gente pode falar que a gente carrega conosco a marca do diabo, né? Se foi o último, não que a escravidão não existisse, existiu, mas Sempre. não a escravidão em razão da cor da pele. Essa que era o problema, né? Exatamente. Achar que o outro é inferior a você Pela porque ele cor tem a da pigmentação da cor da pele diferente. Uma coisa muito importante é que as pessoas que eu sou mais fã são pretos. Seja no esporte, muitas vezes na música. Pelé e o Bolt, para mim, são mitos. Jimi Hendrix, os pretos criaram o blues e eu acho que os rock and roll também. Então, eu me pego assim, que você acaba, quando você avalia uma coisa, você mede o mundo, infelizmente, com a sua própria régua. E eu não consigo entender, juro para vocês, assim, como alguém, um branco, um chinês, ou qualquer pessoa pode achar que uma raça é melhor do que a outra, que alguém é melhor do que o outro. Você vê os esportes, os únicos esportes onde os pretos não se destacam mais, talvez sejam nos esportes de inverno, onde talvez nem tenham condições de participar. Os países que participam são de populações pretas muito pequenas, são países nórdicos, né? Mas mesmo se tiverem oportunidade lá, vão se destacar e vão ser, porque se eu poderia falar que esportivamente os pretos são melhores, mas eu vou botar que é todo mundo igual, só falta oportunidade, né, não, Karina? Então, é sobre isso, né? Eu faço parte do Black System Law e a Dione de Assis, ela fala muito sobre isso. O Black System Law é uma oportunidade somente para advogadas negras, bacharéis, estudantes de direito. E é o seguinte, quanto a essa sua fala, eu acredito que qualquer lugar que você colocar uma pessoa preta, com vontade, ela vai ser melhor. Porque isso está dentro da gente. A gente já vem com essa histórico, né? Eu posso dizer que é um histórico, uma carga, posso dizer assim, de ser melhor, de fazer o melhor. A gente não pode errar. A gente não tem a segunda chance. O que você está falando, eu acho interessante fazer uma complementação, até mesmo porque, filosoficamente analisando, pode gerar algumas distorções. Não por questões genéticas, porque isso é muito perigoso, mas sim por construção social. Por vontade. Por iniciativa, Sim. pela luta Proatividade. diária, pela proatividade, né? Tá falando de um esporte, o esporte que eu particularmente pratico é um esporte elitizado e um esporte que a grande maioria, né, dos atletas são brancos mesmos e é um esporte muito caro. Só que a maior de todos os tempos, sobretudo, e trazendo para cá, Que é linda, por sinal. ela e a irmã, né? Revolucionaram nos últimos 20 anos o esporte que é o tênis, com a Serena Williams e a irmã, a Venus. E até tem um filme agora muito interessante da luta do pai delas
e tal. Eu acho que mas não é só, não. Você tem o Michael Jordan, também tem existe um documentário sensacional mostrando ali, e é isso. É aquela visão de futuro, de combater e A tal. oportunidade, a gente transforma ela. Posso fazer Eu uma acho análise que- jornalística depois sobre a questão Isso é importantíssimo. das aberturas Eu acho que... da Copa? Da Copa ou da Olimpíada? Das Olimpíadas, Mas desculpa. ressalte aquele Das vestido Olimpíadas. vermelho lindo que a Sim. Serena Williams... Sim, mas é uma visão autocrítica de como a gente não a observa. oportunidade, quando é nos dada, eu penso, né? Eu sou uma pesquisadora, eu não acho, eu penso. Eu penso. Senão o Gaio me puxou a orelha depois. A oportunidade para a pessoa preta, ela não deixa passar. Ela dá o sangue, ela vai atrás, ela se busca de informação. Eu sou o não que eu recebi. Então, eu acho que as pessoas pretas, elas partem desse princípio. Eu acho que é um gás a mais de você ir, investir em você, construir. Está aqui o Rodrigo, que não me deixa mentir. Certo tempo atrás estava lá fazendo curso de oratória junto com ele, porque achava que precisava melhorar. Tempos depois, me veio o grande presente, né, de fazer uma rádio. Hoje também eu faço um programa de rádio. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a construção, é a vontade e é a oportunidade. Divulga seu programa de rádio. Ele é feito todas as quintas-feiras, na Rádio Play Hits 910 AM. O primeiro bloco a gente começa com o Espaço OAB Juiz de Fora, convidando a todas as comissões a estarem conosco, a todos os membros da OAB. E no segundo bloco a gente fala de assunto geral da cidade de Juiz de Fora. Então, é o fruto, né, aqui do investimento que a gente fez lá atrás. E eu acho que é isso, as coisas vêm acontecendo, né? Cada trajetória, cada passo que a gente está dando hoje foi aquilo que a gente plantou lá atrás. Lidiane, você queria... Fazer só um comentário sobre a questão das Olimpíadas, né? Eu não consegui ver toda ela, mas eu peguei uma parte da abertura que eram os barcos passando, né? E a gente costuma dizer que depois que a gente faz comunicação, a nossa vida vira um caos, Igual porque quem faz cinema, né, que só exatamente, começa a fazer roteiro, você não deixa de ver o consegue, filme. exatamente, você já não consegue mais acompanhar tudo. E aí eu fiquei pensando, será que as nossas oportunidades são tamanho dos barcos que a gente consegue entrar? Porque eu não sei se vocês conseguiram assistir a abertura toda. Eu vi algumas partes. Mas a abertura, os barcos, quanto menor os barcos, menores as delegações, provavelmente aqueles povos têm menores oportunidades. Então, você já começa a conseguir enxergar a vida de um outro modo. E os menores barcos, ou os barcos que tinham pessoas com um barco maior, com pouquíssimas pessoas, várias delegações, são porque a gente precisa se juntar, e a maioria delas eram pretas. Outra coisa, você fala sobre isso. Então, quando a gente olha, e aquilo eu fiquei pensando várias vezes, eu falei, será que o meu barco é do tamanho que eu consigo estar? Porque os barcos mais lindos, com maiores oportunidades, inclusive foram os dos colonizadores. Portugal, tirando os Estados Unidos, né, que fez do suco do limão uma limonada, da laranja uma laranjada. Mas tornaram colonizadores depois. Sim, mas assim, nesse processo que a gente está aqui, acabou conseguindo tornar os seus alguns esportes sua potência, tendo eles os melhores, os negros, que é coisa que a gente não consegue nem aqui. Mas né? você Então, assim, eu só estou falando assim, até as nações africanas mesmo, não, que mas são... isso não se reflete só nos barcos, não. Sim. Se você for olhar agora o quadro de medalhas, Sim, tem assim, 190 países. Só tem medalha até o 20. sim, Os outros 170 Sim. não tem nenhuma medalha. sim. E assim, as Olimpíadas, que era para ser uma comemoração dos povos, a união, a igualdade, tem que rever isso. Inclusive, assim, mais uma coisa de pesquisador, né, que a gente nunca consegue ter paz para assistir nem a abertura, quando você pega a França fazendo uma abertura com inclusão, igualdade, tendo uma guerra na África para expulsar ainda alguns franceses que estão colonizando até hoje, e aí eles colocam 2 pretos, um casal de preto, para acender a tocha. Então, assim, exatamente, não dá.
a gente não consegue. A gente tem uma guerra hoje em alguns países africanos para tirar esses colonizadores de lá. Então, assim, a gente olha aquilo. Eu costumo falar com a minha irmã mais nova, que é nutricionista, inclusive. Eu falo com ela, falo, mano, depois que você é letrado racialmente, você não tem um dia de paz. E digo mais, eu queria ainda ter um pouquinho de ignorância para eu poder ter um dia de paz para viver. Porque depois que você é mulher, preta, retinta, periférica, letrada e estudada, em processo de construção e desconstrução todos os dias, você não vive mais em paz. E acaba que é até engraçado, né? As pessoas, igual a gente está aqui no podcast, a gente está falando sobre isso e trazendo muito à tona, porque é o título realmente aqui do Sustentação Oral para nos convidar. Sim. Mas quando você está em outras rodas, se você, de repente, começa a ver as coisas assim que não estão muito encaixadas ali, algumas pessoas falam, já vem militar. Esse é um ponto que a gente também conversou com o podcast que a gente teve com o Giovanni e o Marconi, que é que acaba que vocês sempre são convidadas para falar sobre qualquer assunto. Justamente. E vocês têm que falar sobre isso. A gente até conversou com o Giovanni e falou, não, a gente quer trazer você aqui de volta, pode ser com um de vocês duas, sim, ou até com o Marconi de novo, para vocês falarem sobre qualquer coisa. Coisas sobre coisas uma coisa eu preciso falar. Coisas profissionais, mas para vocês não serem... É porque vocês acabam sendo duplamente vítimas. Sim. Vocês são vítimas pela situação que vocês têm que lutar e vítima por terem que lutar e falar dessa luta o tempo inteiro. E vocês não conseguem, vamos supor que você lança um livro. Você vai lançar um livro, aí quando você for entrevistado, vão perguntar sobre o seu livro, vão perguntar como é que é uma mulher preta lançando um livro. E acaba que o assunto não vai ser sobre o livro. Sim. Então, você tem que também ter a oportunidade de falar sobre vocês, o que vocês fazem como mulheres, como professores, como mães. Não só sobre isso. Não que isso não tenha que ser dito, mas vocês são mais do que isso. Sim. Isso é muito importante a gente trazer aqui. É uma coisa que eu sempre falo. Eu não me importo, claro. Eu acho que eu estou aqui para plantar essa semente, para falar sobre mesmo, e que venham outras Carinas, outras Lidiane falando a respeito. Só que por trás da Carina ativista, tem a Carina advogada, especialista em direito digital, especialista em previdenciário. Tem outros assuntos também que a gente consegue desenvolver e falar. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem um mês de maio, um mês de julho, um mês de novembro, onde a gente tem essa procura maior. E, geralmente, é para falar sobre pautas raciais. E isso aí também é uma coisa que a gente percebe que ainda falta mudar. Agora, só uma dica, por que esses meses tem essa procura maior? Porque as temáticas pretas geralmente nesse mês. Mês de maio... A gente convidou totalmente... Inclusive, eu ia falar sobre isso. Eu ia parabenizar, porque geralmente a gente é lembrado muito em novembro, né? Mais novembro. Mês de maio é a abolição. Mês de julho, vocês, claro, não tem nada a ver, é o Julho das Pretas, né? Vocês nem sabiam disso. Não, então, mas eu te falo assim... Mês de novembro é a libertação da escravidão. Então, assim, a gente sabe que tem essas datas temáticas que... Com certeza a Lidiane vai receber um convite, a Carina vai receber um convite. Mas eu queria falar que eu desde o programa com o Giovanni, sim, a gente já tinha essa ideia, eu conversei com você, sim, isso aí só foi encaixado, a data foi pura coincidência. A nossa intenção de trazer vocês já foi desde o início. Sim, mas a gente percebe entende, quando é coincidência e quando não é coincidência. A gente entende. A gente sabe. A gente entende sobre isso. Mas isso aí é importante a gente trazer, porque é igual você falou. Muitas das vezes a pessoa acha que a Carina só vai saber falar do movimento negro. A Carina não vai saber falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que começou, que veio lá do país europeu e aqui está se adaptando, e que muitas pessoas estão implementando nas empresas. É muito difícil você ver uma advogada negra, ou não somente uma advogada negra, ou qualquer outra pessoa falando de assuntos, por exemplo, que ela formou. Isso, você não entendeu? sei se você viu, Carina. Só um parênteses, o Daniel está aqui de prova. Desde a primeira ideia, eu fui um dos que mais defendi trazer mulheres pretas Você até falou comigo, Helena. para o podcast, porque eu acho que é uma função importante essa
abertura de espaço para que vocês se coloquem. E eu cheguei até nesse podcast específico que o Daniel fez referência a falar, né, que ainda existe uma lacuna, né? Não, um subsetor das mulheres, né? Preconceito do preconceito. Que ainda sofrem mais, que são as mulheres pretas, gays, de religião... Matriz africana. Eu sou uma mulher preta, de religião de matriz africana, e eu Então... quase tive que questionar a Karina uns dias desses para trás, porque eu saí do terreiro de roupa e eu peguei um ônibus, saí do terreiro, peguei um ônibus, eu não tenho problema nenhum com isso, e aí eu ia pegar um Uber mais próximo de casa e tudo. Aí eu falei com a minha irmã, falei, pede Uber para mim, porque minha internet acabou, minha bateria ia acabar, alguma coisa assim. Ela pediu. Aí o cara do Uber chegou, a hora que ele me viu, Ele não quis ver. eu achei que ele fosse morrer. Ele ficou da cor de vocês. Já tá dando com a Karina. Sabe, assim, a vontade dele era falar, não vou te levar a acelerar o carro. Eu estava só esperando um movimento. Mas ele foi, você vê que o bichinho estava coitado. Porque tem esse preconceito. Eu falo que eu acho que eu passei a ser muito mais percebida, porque agora eu falo que, além de ser todas aquelas mulheres, né, preta, retinta, eu sou umbandista e tatuada, que ainda é um subpreconceito dos preconceitos. Porque é outro paradigma que você tem que criar. Porque até para isso a gente tem que provar que é bom. Eu fiz a minha primeira tatuagem, por exemplo, em 2021. Eu já tinha uma carreira consolidada. Eu queria ter feito antes. Mas sabe o que a gente escutava? Que tatuagem é coisa de bandido. Aí, se a gente for parar para pensar, quem são os bandidos hoje? Não, você vai ficar igual bandido, né? Então, assim, a gente tem todo esse processo de desmistificar tudo que colocam na nossa mente. E a gente está falando de culturas, né? Então, assim, eu tive que ser muito mulher e preta para poder fazer isso, porque eu tenho uma tatuagem de Umbanda no braço esquerdo. Ainda é uma tatuagem religiosa. Hein? Tem. Tem uma boneca preta escrito Ubuntu na perna esquerda. Tem uma nas costas. O que significa? É uma palavra em Yorubá, de povo africano, que fala eu sou porque nós somos. Geralmente, na África, é muito difícil você não encontrar povos que se ajudam. Ainda tem todo aquele processo que a gente sabe, mas a tribo Ubuntu era uma tribo que, inclusive, é uma das tribos que chegou no Brasil na época da escravidão, mais precisamente para aquele lado ali da Bahia e tal. E eles eram uma tribo, inclusive, que se encontravam pelos penteados. A questão das tranças, ela é muito mais política. Os nossos corpos são muito mais políticos do que todo mundo imagina. Uma forma de expressão, né? Exatamente. Talvez a única que tivesse. E aí, quando a gente fala, mas é apropriação cultural, e esses dias eu estava até pensando nessa questão, exatamente porque eu estava trançando o cabelo de um menininho, porque eu tranço cabelo também, tá, gente? Aqui a gente faz de tudo. Que eu falei que a gente deixava os nossos brinquedos parecidos com a gente, eu aprendi a trançar o cabelo aos 10 anos de idade. Quando a minha irmã mais nova nasceu, a Letícia, eu já era 11 anos mais velha que ela, eu já fazia trança, então eu cuido do cabelo dela até hoje. Já está com 28, faz 29 esse ano. Dela e de um monte de gente. E aí, essas tribos chegavam lá e, na maioria das vezes, elas eram reconhecidas pelo penteado, porque, na verdade, o penteado da trança ele é extremamente político dentro da África. Isso define a posição que aquele povo ocupa dentro de uma tribo, quem são os reis, quem são as rainhas, porque somos descendentes de reis e rainhas. Como os se fosse turbantes. uma coroa, né? Exatamente. O nosso cabelo é uma coroa. Inclusive, a textura do nosso cabelo foi feita para proteger do sol escaldante da África. Essa é a textura. A textura foi feita para... Então, assim, só que isso não se ensina na escola. E aí, quando vocês trazem para a gente, mas sempre está voltando neste assunto, isso ninguém me ensinou. Eu tive que aprender sozinha. Eu tive que aprender com racismo, com racismo velado, com exposto, com estrutural, com os nãos que eu aprendi, para me defender. Porque a gente fala que, geralmente, eles dizem que a criança negra, né, ela é muito violenta.
Hoje a gente não sei, a criança negra ela é mais violenta. E aí eu me coloquei nesse lugar de quem foi a Lidiane criança? Quem foi a Karine criança? A Lidiane criança, ela era uma criança que era extremamente cheia de força de vontade, inteligente, porque uma coisa que eu estou aprendendo com algumas pessoas, com as quais alguns livros que eu leio, é que o nosso problema é que a gente está sempre tendo que justificar tudo que a gente faz. O branco, que traz, a pessoa branca, né, que traz em sua essência, porque nenhum branco de hoje ele foi escravizador, mas ele colhe os frutos dessa escravidão até hoje, dos privilégios dessa escravidão. Tudo que foi escrito para a gente até então era fruto do olhar do colonizador. Agora, a gente está conseguindo olhar tudo do olhar do colonizado. Talvez a gente esteja hoje que abdicar das profissões que a gente escolheu ter e, no meio deste caminho, ter que parar para nos estudar, para autodefesa, para estar aqui e virar historiadores, justamente para que os nossos descendentes consigam estar aqui. Doutora Karine, advogada, falando de previdência, Lidiane, jornalista, falando de assessoria. Porque a vida é assim. Os nossos antecedentes, em algum momento, abriram mão do que escolheram e, no meio do caminho, precisaram fazer isso. Só que nós tivemos muito mais anos de escravidão do que de abolição. Então, a gente tem, assim, talvez bisavós, exatamente, bisavós, que ainda vão contar para a gente. Então, sem contar, né, Karine, que a gente é uma geração que a gente viveu antes do processo digital, o processo digital, e vamos viver, se Deus quiser, uma boa parte do pós-digital. Isso buga a mente de alguém. Então, a gente está aqui para isso. Pegando o que você estava falando, linkando com o trabalho da comissão da Karina, a gente passou por mais de 300 anos de escravidão e estamos há 100 e poucos anos pós-escravidão. Então, durante esses 300 anos que passaram, a cultura africana foi suprimida, sufocada, os africanos foram catequizados, tanto os escravos aqui na América, quanto as próprias tribos na África. Então, vocês sofreram um processo onde a cultura de vocês, pelo menos, tentaram apagar elas. Apagar os seus reis, os seus ídolos, os seus santos, vamos botar assim, fazendo um paralelo. A realidade, Daniel, eu não sei você, e vou fazer uma pergunta tanto para você quanto para o Rodrigo. Quando vocês estudavam, vocês ouviram falar alguma coisa da história da África? Não, então justamente. Vocês sabiam que lá tinha reis, rainhas? Eu vim saber essas histórias, acho que depois eu fui me aprofundar mais em relação a isso. Mas, assim, porque você buscou. Eu busquei. Mas em relação a esse trabalho de resgate histórico, sim, de como... Porque é um trabalho que eu vejo assim, muito difícil de você resgatar uma coisa que tentaram apagar. Então, tentaram não, né? Fizeram realmente para ser apagado. O que acontece? A gente sente hoje, e isso a gente traz até em palestras, né, que a Comissão da Verdade da Escravidão participa, que é levar a Lei 10.639 e a Lei 11.645, porque a gente sabe que já está garantido pela LDB, de implementar a história da África nas escolas, e isso não é feito. Então, hoje, o que a gente tem aí de apagamento, que a gente sempre traz, né, sobre essa questão, até mesmo da gente saber, por exemplo, meu sobrenome é da onde, veio de onde, qual região da África. A gente não tem essa noção, a não ser quando você busca, vai a fundo, né, para saber realmente... Hoje tem o mapa genético, que é caríssimo, a gente não tem condições de fazer ainda. Mas como é feito esse resgate? Onde vocês pegam essas fontes primárias? Onde vocês chegam a essas informações? Infelizmente, a gente hoje tem que ter um trabalho de formiguinha, igual, por exemplo, aqui em Juiz de Fora. Outro dia eu estava num evento sobre Sirene Candanga. Eu trabalhei com ela, você acredita? Já ouviu falar sobre Sirene Candanga? Eu trabalhei com ela. Eu fui estagiária no Conselho Municipal de Saúde. Em 2004, eu fazia um técnico com bolsa de estudos num colégio da cidade. E eu fui estagiária e participei da primeira Conferência da Saúde da População Negra da cidade. Olha só. E a Sirene... Em 2004, ela era uma gracinha. Assim, ela era uma senhora...
Sim. A Sirene, ela era uma pessoa, né, aqui em Juiz de Fora, que trouxe essa luta, virou referência, e é uma pessoa hoje histórica da cidade. E aí, como que eu vou saber? Como a Comissão da Verdade da Escravidão vai trazer? A gente vai atrás de uma Leidiane, vai atrás de alguém que saiba, um filho, para trazer algumas referências. Igual a Rosa Cambinda, que hoje a gente tem aí o viaduto, o primeiro viaduto que tem nome de mulher, antes de mais nada, e é uma mulher preta. Então, como que você vai saber a história da Rosa, que foi a escravizada dos Álferes? A gente antes não sabia por onde procurar, porque não tem parente, assim, um filho, né, um descendente, neto, um descendente, para nos trazer. Então, você tem que ir nos registros históricos da cidade. Hoje, a gente tem um grupo na UFJF, que é o Laboy. Ele tem muitas coisas em questões das pessoas pretas. A Comissão da Verdade da Escravidão Negra, um dos primeiros projetos que nós fizemos aqui em Juiz de Fora foi a Caminhada Negra, porque até então, né, até para mim que não era da cidade, só ouvia falar de Rua Alfred, mas não era bem assim. Então, a gente teve uma caminhada negra que saiu ali do Parque Alfred, foi parar lá no Mirante São Bernardo. Então, a gente viu todas as trajetórias, onde as pessoas negras se reuniam. Isso tudo a gente tem que ir trazendo, né, porque, realmente, o apagamento ele é feito de um jeito que nem esse tipo de situação seja expostos, né, para os próprios moradores da cidade. Então, é um trabalho assim, que requer muito cuidados, requer uma pesquisa ampla, não somente nos bancos, né, lá da faculdade, mas com pessoas. Hoje, a reparação, a Comissão da Verdade da Escravidão, para a reparação, a gente conta com muitos historiadores, jornalistas. Então, além de advogados, a gente tem essa parte aí de membros colaboradores para nos ajudar. Porque, igual, por exemplo, a gente tem agora um projeto, que é o projeto da escravidão, que saiu de Ouro Preto até o Rio de Janeiro. Então, a gente já está nos comunicando com pessoas, historiadores, tanto de Ouro Preto como de Rio de Janeiro, e acaba sendo um conjunto de uma rede grande de pessoas para trazer essa reparação. Porque eu sempre falo isso também. Não tem como você conhecer o presente, batalhar pelo presente, sem voltar no passado. Eu sem acho conhecer que é por isso passado. que a gente não consegue, talvez, não falar sobre isso quando a gente vem falar sobre outra coisa. A gente não consegue se tornar especialista só no que a gente queria. A gente tem que se tornar especialista na nossa história, já que ela foi negada. Sim. Então, assim, eu não posso aceitar que o meu povo foi escravizado sem questionar. E quando você começa a questionar, aí você começa a ser militante chato, mimizento. Eu escutei uma coisa um tempo atrás que alguém falou comigo que eu estava parecendo uma menininha chatinha por algum motivo. Eu falei, cara, essa frase está na minha cabeça até hoje. Uma certa situação, a pessoa falou comigo assim, nossa, você está parecendo uma menininha chatinha. Eu falei, cara, eu acho que eu nem tive tempo de ser menininha. Chatinho, então, nem pensar. Porque são tantos atravessamentos que a gente tem que, às vezes, não dá tempo nem de ser criança. Então, assim, essa história da gente ter que lutar com a estética, com o abandono afetivo, porque, na maioria das vezes, quando se é criança, aquela adolescência, pré-adolescência, a gente esbarra na questão da afetividade, porque a gente é a última que todo mundo vai querer. Assumir, então, tá lá no último mesmo, mas, dada a objetificação, é a primeira que todo mundo quer. Da porta para dentro, mas da porta para fora não serve para aceitar para a família, não para apresentar para a família. Isso é um processo de construção histórico de patrão europeia. Então, assim, o fato... E, assim, colocam na gente essa força de uma fragilidade que a gente não pode demonstrar na maioria das vezes. Então, assim, chorar para a gente é complicado. Quando você chora com a pessoa errada, você ainda se sente culpado. Porque a status da mulher guerreira, né, da guerreira de Wakanda, está na gente antes de Wakanda existir, né, nos filmes da Marvel. E acaba quando dá munição para o inimigo, né? A gente fala exatamente quando você fala assim, cara, nunca mais eu choro na frente dessa pessoa. Isso é uma falta de humanizar
de humanidade e de humanizar os corpos pretos, principalmente a mulher preta. O homem preto também, porque ele tem essa questão da virilidade. Eu sei que o assunto é a mulher, mas não dá para falar da mulher sem existir um homem, porque quando a gente vê algumas questões dessa fortaleza que a gente precisa se tornar, até o homem preto consegue carregar 2 sacos de cimento. Se fosse um homem branco, não pegava um. Quem nunca fez essa brincadeira? Sim. Mesmo inconscientemente. Então, quando a gente começa a pegar as rédeas dessas brincadeiras que antigamente se davam como normais, brincadeiras, algumas falas que hoje dá processo, vocês sabem disso, mas as pessoas falam que o racismo recreativo. Racismo recreativo. Quando as pessoas falam sobre isso, falam assim, nossa, o mundo está ficando mais chato. E aí eu uso uma frase retórica. O mundo está ficando mais chato porque a gente está ficando mais sábio. E é chato quando a gente sabe o lugar que a gente quer ocupar. Não, é chato ser corrigido. Não, Então, acho que a questão não é ser corrigido, não. É porque a pessoa já acostumou tanto com aquilo, porque o que você fala e não te atinge, você não vai ligar de falar. Sim. E como vocês, brancos, as pessoas brancas, estão num lugar de conforto, vocês podem falar tudo. Foram acostumados. Teoricamente, né? foram... A verdade é costume. É costume. Então, pra gente que já foi acostumado, eu tenho certeza que em algum momento, lá na sua infância, alguém falou assim, Karen, não sai de qualquer jeito, porque além de ser pobre, você é preta. Hoje, quando eu vim da entrevista aqui, eu avisei para minha mãe falou... Uma questão afetiva, sim, porque eu perdi 2 tios esse mês, com assim, diferença de 2 meses, mais ou menos, irmão da minha mãe. E a minha tia sempre falou isso. Karina, se arruma, tem que estar impecável. Então, assim, no dia de tomar banho, a gente tinha medo de tomar banho com essa tia, porque realmente ela parecia que queria limpar a gente de uma forma para a gente ficar aciado. Brilhando, né? Brilhando. Era o termo que ela usava. Então, assim, você falando isso me trouxe essa lembrança. E aí eu liguei para minha mãe hoje e falei, mãe, eu vou ter que dar um pulo para dar uma entrevista. A minha mãe falou... Aí hoje, antes, eu falei, tá vendo, mãe? Hoje eu vou impecável. Aí, aí minha mãe ligou, tá vendo? Ainda bem que você foi arrumadinha. Se é num dia daqueles deles, que você não quer se arrumar, olha que situação. Gente, eu não entendo porque é a preocupação da mãe preta que está preocupada do seu filho. É a dupla preocupação. Além de você ser preto, você não pode estar mal arrumado, você sai nos lugares, não coloca a mão em nada, porque além disso, você pode correr a gente pode correr o risco de estar pego roubando. Se é o por favor, muito obrigada, não aceita nada de ninguém, porque embora a gente não tivesse ou não tenha dinheiro para comprar, você não aceita. Então a gente já sabia, quando alguma pegou e oferecia, a gente fazia assim, ó. Querendo aceitar. Entendeu? Se podia ou não, porque é uma construção histórica. Mas a gente falando sobre exemplos, a Esperança Garcia, sim, que provavelmente é um exemplo para todos vocês e que você foi agraciada com essa premiação. Eu queria que você falasse primeiro da premiação que você foi agraciada e sobre o nome que dá a essa premiação. Então, essa moção eu recebi, né, igual eu estava falando, foi um mix de emoção. Eu tinha acabado de perder o meu tio, quando eu recebi um convite da OAB do Rio de Janeiro, me convidando para a moção da Esperança Garcia. Para quem não conhece, Esperança Garcia, ela foi considerada, reconhecida pela OAB como a primeira advogada negra. Então, essa moção que aqui está comigo, que vou guardar para sempre, né? Vou nos lugares sempre que eu puder levar, porque é um motivo de orgulho, pelos relevantes serviços prestados às mulheres negras, e ela é uma das maiores comendas dadas às advogadas negras. Então, para mim, né, para minha surpresa e gratidão, o doutor Humberto Adame nos chamou e eu fico assim extremamente lisonjeada e acreditando que eu estou no caminho certo, que eu estou seguindo os meus passos, né? Os passos nossos vêm de longe, como muita gente fala. E a gente conquistou essa moção que veio assim num momento
assim, de um mix de emoção, como eu falei, mas no momento certo, para me dar forças para continuar. Meus parabéns. O maior orgulho de todo professor é saber que um dia seu aluno te superou. Eu tenho muita orgulho e muita honra de ter sido, pelo menos, uma pedrinha nessa trajetória que você tem, que calçou aí a sua via, o seu direcionamento. E quem brilha, nasceu para brilhar, independe da cor da pele, porque a alma não tem cor, né? E se tiver cor, ela é multicolor. Então, aí o que a gente tem que saber é que todos nós somos seres humanos e que a raça é a raça humana, né? Essa é a primeira questão. A gente tem que começar a se identificar e, como eu disse, sempre foi uma luta, um pensamento meu trazer mulheres guerreiras, mulheres pretas, mulheres negras, mulheres pardas, porque eu acho que tem que dar esse tipo de voz, mostrar a importância e juntos chegaremos ao topo. Eu obviamente eu não estou no meu Lugar de fala. Eu até acredito que não é nem questão de lugar de fala, porque filosoficamente eu acho que o lugar de fala tem que ser para quem tem algum argumento positivo para trazer. Mas eu não estou inserido nesse contexto que vocês vivem. Isso, de fato, de certa forma, até me incomoda, porque eu não, por mais que eu exercite a empatia, eu não sei o que é. E são pequenos detalhes que você falou, igual... por mais que você tenha falado, fazendo uma advertência da sua mãe e tal, existe um ponto positivo nessa advertência dela, né? Porque mãe é mãe, você já está com os seus, sei lá, a mulher a gente nunca pode falar que tem mais que 18 anos, né? Mas então, eu falo que eu tenho 38. Então, com 38 anos, a mãe ainda tomando todas as atenções E e ela cuidados. fala, minha filha é uma jornalista, não pode andar desse jeito. Mãe é um cargo vitalício, Sim, 24 horas 24 por dia. horas por dia. Mas Mas eu acho bonitinho, porque assim, existe essa preocupação delas, e é uma preocupação dobrada. E o filho da mulher preta, de todas as razões, mas de uma mulher preta pode ter 100 anos, que se ela tiver 200, ela vai falar a mesma coisa. Olha, você não pode andar assim, você não pode andar assado, você não pode andar... Porque isso é uma preocupação da sociedade te enxergar, não só como aquilo, mas como aquilo que você conseguiu ser. Então, assim, querendo ou não, ela não está errada. Mas, fazendo o meu adendo, chega uma hora que você também cansa de ser isso. Você só quer chegar um dia, colocar sua calça jeans, sua blusa branca, o seu moletom, talvez, e ir para trabalhar. E tá tudo bem. Você Mas só a quer gente ser a Leidiane só quero ser a e eu Leidiane, só quero ser a Karina. Mas é muito difícil Ainda conseguir mais ser pra só a vocês que são gente. expoentes de uma luta, né? Rodrigo. E é justamente, só para complementar o que eu falava, é essa a importância. São esses pequenos tormentos diários, né, pequenas tempestades diárias que vocês sofrem, que isso, ao final, vai magoando. Vai adoecendo. Magoa, chateia e vai Doutor, eu direcionando. falo que, pelos números, eu trabalho na vigilância epidemiológica. Eu trabalho na verdade, eu trabalho na saúde. Desde a dona Sirene, tem 21 anos que eu trabalho na saúde. Eu posso falar para vocês, adoece. Pelos números, adoece. É adoecedor, não chateia, não, é adoecedor. É adoecedor da depressão, é adoecedor do pânico, é adoecedor da ansiedade. Isso adoece. Chega uma hora que você entra para o banheiro no trabalho, em casa, e você deixa aquilo sair de uma certa forma sozinho no lugar do guerreiro, da guerreira, e sai como se nada tivesse acontecido. Isso adoece. É adoecedor. E a questão também é assim, nesse dia hoje, eu passei por isso, mas amanhã, às 7 horas, eu levanto. Eu estou lá no meu ponto. Resiliência. Exatamente. Mas como se nada tivesse acontecido. Mas com mais uma magoazinha aqui e mais uma vez armado. Cicatriz, porque né? o que dói não é essa questão de ter que passar por isso. O que dói é você precisar estar armado 100% do seu tempo. E, às vezes, a gente quer soltar os escudos.
A gente quer deixar cair as armas, a gente quer deixar soltar os escudos. A gente só quer ser a gente. Uma E eu acho que coisa- talvez por isso a gente consiga estar entre os nossos, né? Que a gente consegue ser mais Vocês a têm gente. tem a dor em comum, no mínimo, né? A gente espera que sim. A gente sabe, como a doutora deixou muito bem explícito, que ainda falta muito letramento racial. A gente tem um caminho que a gente está começando, que a gente pegou alguns que já vieram contando, conseguimos, através, inclusive, das mídias, dissipar isso. É por isso que todo mundo fala assim, mas você tá... A internet nos ajuda bastante. Sim, ela tanto ajuda quanto atrapalha, quanto adoece, quanto é um mix de emoção. Mas eu acho que a maturidade também vai ajudando a gente a pensar o que é o quê, entendeu? A questão é que, se a gente fala tanto disso hoje, é que para daqui a 30, 40 anos, as pessoas não precisem mais falar. Ou então só precisem relembrar, mas sem essa dor que a gente carrega. Sim. Que é uma dor legítima. Não. É uma dor ancestral, na verdade, né? E muito injusta. Vocês não precisavam ter passado isso. Você falou sobre você ter que lutar. Uma coisa que deve ser muito desgastante é mostrar o óbvio para as pessoas. Você explicar uma coisa complexa, talvez até, ter que explicar de novo. Agora, explicar o óbvio todos os dias. Deve ser... Assim, e são conversas simples, tá? Eu não sei como é que funciona, por exemplo. Às vezes a gente está conversando sobre capitalismo lá no meu trabalho. Aí você tem que explicar para a pessoa que o capitalismo, ainda que o capital ele seja legítimo e existente, o sistema capitalista foi construído dentro de um sistema escravocrata. Foi onde foi o início. Mas, assim, Entendeu? isso é um debate para muitas horas. Sim. Eu tenho uma dura missão, infelizmente, nesse podcast aqui, sobra para mim, que é de puxar o encerramento. Porque, assim, ela sabe, quando o papo é bom aqui, o negócio vai. E, assim, ultrapassa o nosso tempo, que infelizmente tem um tempo aqui, né? E o que a gente fala sempre, né, Rodrigo, é que vamos trazer vocês novamente aqui para a gente conversar de novo. E não falar só sobre isso, vamos falar sobre as proficiências de vocês, assim, os seus talentos e como vocês desenvolvem isso. E, obviamente, vamos chegar nesses pontos que vocês fazem questão de bater justamente, é necessário. Mas, para encerrar, eu queria as declarações finais de vocês, se vocês têm algum evento, alguma coisa que vocês querem chamar, passar suas redes sociais. Primeiro você, Karina. Então, eu quero agradecer, né? Finalizando aqui o podcast. Estou muito feliz de estar aqui na companhia de vocês, do Rodrigo, do Daniel, da Lidiane. E quero convidar vocês que queiram acompanhar a doutora Karina Dantas, saber um pouco mais sobre mim, sobre o ativismo negro, que eu tanto falo, tanto tento trazer, né? A minha rede social é @doutora Karina Dantas. E eu acho que é isso. Hoje a gente está aí com uma missão. Saindo daqui eu vou conversar com o ministro de Direitos Humanos, Silvio de Almeida. Então, eu acho que a gente está caminhando aí, né? Para estar aí mais uma vez lutando pelos nossos pares. É isso. Queria também agradecer o convite da doutora Karina, inclusive. A gente fala que quando um preto dá um passo, outro preto dá um passo junto, né? E eu acho que é isso que a gente faz. A gente, quando tem a oportunidade, a gente leva alguém. Pelo menos, se não é, a gente gostaria muito que fosse, porque é por essa luta que a gente... É por isso que a gente está aqui, é essa luta que a gente guerria. A gente guerria essa luta todos os dias. Eu queria agradecer o espaço, a sensibilidade de vocês. O momento que a gente vive é um momento muito delicado, né? E um momento muito propício para a gente encaixar essas pautas, já que a gente ainda não está no mês de novembro. Parabenizar por vocês terem esse feeling de entender que esse assunto é um assunto para se falar o ano inteiro, que as nossas dores não cabem em um mês, ela cabe em um ano, em anos de dores. Então, eu queria agradecer a sensibilidade de vocês, de nos chamar aqui para poder tocar nessas pautas. 2 mulheres pretas, batalhadoras, que batalham todo dia para poder estar nesse lugar e nesse espaço de fala que, gentilmente, vocês abriram para a gente. Eu agradeço de coração. Prazer. Bom, em nome da OAB Juiz de Fora, da Comissão de Marketing e Empreendedorismo, que eu estou presidente, eu gostaria de agradecer a presença dessas 2 mulheres extremamente cativantes, né? A Karina, ela foi minha aluna e ela sabe que eu sempre termino os meu curso de oratória, minhas aulas, inclusive,
dizendo que nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos, né? Isso o Pequeno Príncipe já tinha imortalizado. E, obviamente, que vocês cativaram não só ao Daniel, a mim, ao AB, a todos que estão assistindo esse podcast, mas vocês mostraram a força dessa mulher guerreira, dessa mulher que falaram aqui de Wakanda, mas não. É uma mulher brasileira. É uma mulher que, de fato, tem um escudo e esse escudo ele se faz com uma personalidade forte, reconhecendo. Espero que vocês também, de uma certa forma, sem esquecer o passado, que é muito importante, mas que vocês gerem, enquanto mulheres pretas, mulheres negras, uma historicidade da mulher brasileira. Então, eu queria aqui agradecer vocês duas. Sim. E dizer que nós estamos à disposição para o que for necessário. E a vocês, todos vocês, peço que, de fato, se inscrevam no canal da OAB Juiz de Fora, porque é um projeto permanente da OAB. Deem os likes, compartilhem, comentem, tragam sugestões para que a gente possa continuar com essa comunicação institucional. Então, eu mando um abraço a todos vocês, em especial, eu queria fazer aqui uma homenagem às mulheres pretas, dizendo que existe sim esperança, existem exemplos a serem seguidos. E hoje nós tivemos aqui duas mulheres empoderadas e, muito mais do que isso, protagonistas. Protagonistas do seu destino, das suas profissões e protagonistas da própria sociedade. No mais, a gente se vê. Até mais. Um abraço.